Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje vamos falar da NR1, vamos falar da nova cultura organizacional nas empresas, da capacitação de líderes e para falar disso nós vamos falar com especialistas, com 3 especialistas que hoje está aqui. Né? Dúvidas sobre a NR1 você tem? Olha só, Elisama do Carmo, Thaisa Leal Sintra e Wilson de Jesus vai falar para nós hoje sobre tudo isso. Como capacitar líderes hoje? Gente, não é fácil. Mudar a cultura organizacional de uma empresa também não. Capacitar líderes não é fácil. E a NR1? E vai. E vamos mudar agora? Não vamos? Como é que vai ser? Vamos lá, sejam bem-vindos. Muito Ao obrigada, Qualitar em Andréia. Foco. Obrigada. E olha, que trio, hein, que eu estou aqui hoje, gente. Vocês são sensacionais. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, da empresa, né, atualmente, da Thaisa, que foi aí a autora, né, dessa lei, a que realmente buscou essa aprovação. Ela já esteve aqui em outros podcasts, foi fantástico ouvir toda essa história. Que maravilha estar com vocês hoje, mas vamos lá? Bora? Vamos lá. E o futuro do trabalho, a NR1? Como é que está o andamento dessa lei? Parece que aí foi prorrogado. Eu ouvi alguma coisa? Exatamente, Vamos Andréia. falar disso, Thaisa? Vamos falar. A gente vai falar um pouco aí também, né, dessa perspectiva que todos estão aí esperando para o ano que vem, né? Infelizmente, acabou sendo adiado. Ou felizmente, eu acredito que o Brasil também tem passado por esse preparo, né, as pessoas, os profissionais que vão lidar com as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, eu vejo assim, o adiamento assim, como uma forma também de preparo, de educação, de trazer conscientização, para que essas pessoas, de fato, vão à frente, que elas sejam aí, capazes de alcançar os trabalhadores, alcançar as empresas, as organizações, no que se refere aí, principalmente à cultura prevencionista, à cultura do cuidado, à liderança humanizada. Este é o papel, com certeza, da NR1 e em 26 de maio de 2026, com certeza, entrará em vigência. Então, eu estava conversando um pouquinho antes aqui, né, eu e a Elisama, falando sobre isso. Eu acredito que poderia ter deixado assim, porque são 6 meses aí na frente, quer dizer, quase um ano, né? 10 meses até maio do ano que vem. Se a gente já fosse se adequando, gente, não seria melhor? Porque tem que mudar a cultura. Né? Se você chega numa empresa hoje e não tem ainda esse trabalho sendo realizado, você tem que definir. Depois que definiu, tem que colocar em prática, implementar, acompanhar, né? Ver o resultado disso. Então, tinha que começar agora as empresas a já fazer isso. Não esperar até o ano que vem, não, né? Com certeza. O momento é já, né? A oportunidade é agora de as empresas começarem a trazer com elas, né, essa corresponsabilidade. Eu falo em corresponsabilidade porque o trabalhador é um protagonista também neste processo do gerenciamento. Ele vai participar de todas as ações. Então, que ele seja, desde já também, né, preparado, conscientizado, sensibilizado. E a empresa tem esse papel, essa responsabilidade. E como fazer essa capacitação de líderes, que eu acho assim, mais difícil? Porque hoje está todo mundo vivendo 1000 coisas. A cabeça da gente sempre a 1000. O empresário sobrecarregado, os líderes sobrecarregados. E mudança. E é uma lei nova, e é isso. E tudo mudou. O RH mudou. Tudo mudou. Então, como é que está o trabalho de capacitação desses líderes? Como é que as empresas estão investindo? E como que vocês também podem oferecer essa capacitação para as empresas, né? Quem que vai me responder essa, Elisama? Justamente, né, Andréia, realmente a lei chegou aí para dar uma assustada nos empresários, né, nas empresas, na verdade, que penso eu que se esse trabalho já viesse sendo feito há um tempo, né, quando já se identifica aí algo dentro da empresa que não está caminhando muito bem, e é por conta do humano, né, porque máquinas podem trabalhar, mas jamais irão substituir o ser humano.
E então, assim, precisou acontecer de implementar uma lei obrigatoriamente, né, para a gente acordar aí que o humano ainda é muito importante na nossa sociedade, no nosso mundo. E justamente isso é o que a Flaumente faz. A Flaumente está aqui para ajudar os empresários a implementar as ações, né, a metodologia dentro das empresas, juntamente com os funcionários, juntamente com os líderes, porque, na verdade, hoje não são nem somente os funcionários que precisam de ajuda na questão de psicossocial. Não, não é não, está todo mundo precisando de ajuda. Está todo mundo precisando de ajuda. Nós vamos falar do empresário, do chefe ali, do gerente. Que hoje é psicólogo e nem sabe, né? Ele nem sabe, ele está sendo psicólogo hoje, né? Um líder, um gerente, um empresário. E ele precisa também de ajuda, né? De um suporte para isso. E aqui a Flaumente está para isso. A gente veio para ajudar com consultoria, mentoria, justamente nessa área empresarial aí, para dar um suporte para os empresários. Então, vamos até falar, antes da gente continuar, né, de como vocês oferecem esse trabalho, da metodologia de vocês. Vamos conhecer um pouco mais da Flaumente? Então, como que ela surgiu? Como é que ela nasceu, Wilson? Então, estava ouvindo aqui a doutora Thaisa falando sobre a questão da liderança humanizada, né? Então, a Flaumente, ela nasceu exatamente com essa proposta para o sistema corporativo. A gente tem identificado nessa questão não só empresarial, os colaboradores lá na ponta, todo mundo passando por uma dificuldade psíquica, né? Porque nós estamos vivendo um momento agora onde as pessoas estão, eu tenho dito assim, as pessoas estão híbridas, né? O homem, metade humano e metade máquina. A pessoa hoje, o celular se tornou uma extensão do corpo, né? Nós não estamos com o celular aqui agora porque nós fizemos um pacto aqui de participar desse... Né? Então, estamos aqui no momento de saúde mental aqui, inclusive. Então, como as pessoas estão híbridas, no caso, a gente não consegue mais trabalhar sem as máquinas, né? Tanto é que olha o tanto de máquina aqui, né? Mas a Elisama falou muito bem, que não tem como você... a máquina não vai, em maneira alguma, ser superior ao homem no sentido de substituir, quando a gente fala da questão humanizada, né? Então, dentro dessa vertente, a NR1, por exemplo, que uma das mães do projeto é a doutora Thaisa, a gente tem um orgulho muito grande de estar participando com ela, né, nesse projeto. Abençoada por esse projeto e por conseguir essa aprovação. Essa mulher brigou, lutou, foi para Brasília, trabalhou noites e noites em cima, né, dessa lei. E a humildade dela é fora de série, impressionante, né? Então, a Flaumente, conforme você perguntou, a Elisama é uma profissional da área, né? Ela é da área da neuropsicologia, ela também é psicanalista, essas coisas, trabalha na área de terapias integrativas também. Eu trabalho na área de escritor emocional, também dentro da parte de terapias integrativas, né? A gente está aí acadêmico de psicologia, mas voltado para a parte exclusivamente de corporativa mesmo. Então, o que acontece? Por que surgiu a Flaumente? Só para responder essa pergunta. Tem uma palavrinha, não sei se você conhece, doutora Thaís, chama gaslighting. Já ouviu falar? Não. Ouviu? Gaslight. Não. Gaslight, André, é uma palavra que foi desenvolvida em 1938 por uma peça teatral britânica, onde o Patrick Hamilton montou um teatro baseado numa questão de onde uma pessoa praticava uma manipulação psicológica, né? E depois, em 1940, esse Gaslight se tornou um filme, mas em 1944, esse filme ele popularizou, onde um homem, um esposo, ele fazia a esposa sentir que estava louca, no sentido assim, ele apagava a luz e ela chegava, ela saía, a luz estava acesa, ela falava, você apagou todas as luzes? Ele dizia, não, as luzes estavam apagadas, né? Então, ele ia implantando aquilo na mente dela, escondia coisas e falava que ela tinha perdido. Nossa. Então, ali chamava um tipo de manipulação psicológica, né? Essa manipulação depois foi traduzido para o mundo em geral como gaslight, todo tipo de manipulação psicológica. Então, o assédio moral, o assédio psicológico, o assédio sexual, a manipulação, a chantagem emocional que acontece em muitos casos
e isso leva para o burnout. Então, por isso que nasceu a Fomate, para ajudar na promoção de saúde mental, para que a empresa que não tem essa cultura ainda do desenvolvimento da promoção de saúde mental tenha isso. E a NR1, né, doutora, precisa muito desse equipamento, né? Do plano de ação. Esses profissionais, né, voltados certamente, né, que atuam em saúde mental, eles serão fundamentais na implantação das medidas preventivas, nas medidas corretivas, na educação, na sensibilização, nos treinamentos e também, porque vai fazer parte de uma das ações obrigatórias da NR1 é o plano de ação. Então, vocês profissionais, sejam, né, da psicologia, seja da educação corporativa, né, treinadores, né, pessoas que estão aí de alguma forma envolvidas e fazem, né, fomentam principalmente essa educação dentro das empresas, né, essa educação corporativa, serão assim de fundamental importância. E como seria esse plano de ação que é exigido hoje, que você tem que ter esse plano de ação, mas o que consta que precisa de ter em cada etapa? A NR1 ela traz ali 4 ações obrigatórias previstas. Que são obrigatórias. Obrigatórias. A identificação dos riscos, por meio dos riscos psicossociais e dos perigos, por meio de um questionário validado cientificamente. Então, o Ministério Público do Trabalho emitiu recentemente, inclusive, um relatório, né, eu posso dizer assim que foi, inclusive, uma cartilha, né, para que as empresas tenham ali a metodologia, que elas saibam como identificam os riscos, a segunda ação, como classificam os riscos, como implementam o plano de ação e depois monitoram essas ações ali implementadas. Então, o plano de ação ele vai depender muito do resultado da pesquisa ali e da identificação dos riscos. Se você chega na empresa e ela não tem nenhum plano de ação, nada definido, aí você vai começar do zero, eu acho que é até mais fácil. Não, com certeza, é Agora, uma construção. Se já tem um mais ou menos que também nunca funcionou e nunca foi seguido, aí o trabalho acho que é maior, não é não? Porque aí você tem que chegar, de repente, zerar aquilo e vir fazendo para ter todos os passos. Fazer o plano, né? Implementar, exatamente. Depois monitorar, depois identificar e ver a eficácia também, né? Acho que você tem que dar um tempo aí e ver quais são os retornos positivos que esse plano trouxe. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu estava em São Carlos, né? Eu até comentei na palestra. Eu achei muito interessante, porque uma das sócias me disse assim, Thais, aqui a gente tem o Well Hub, a gente tem psicoterapia online, a gente tem diversas medidas, eu tenho programas, políticas de saúde mental. A NR1, não sei o que eu vou fazer com a NR1. Aí eu falei, o que você vai fazer com a NR1 é o seguinte, você vai racionalizar as suas ações. Você mede a efetividade do que você já está aqui implementando e investindo? Não meço. Então está aí. Você vai precisar sistematizar essas ações, inclusive para saber se você tem um ROI. O ROI é o retorno sobre investimento. Será que você está investindo e está, de fato, alcançando o resultado esperado? Será que você está atingindo o objetivo? Isso que a doutora Thais está falando aí, que às vezes as pessoas confundem produção com produtividade, que tem diferença. A produção é o número de quantidade que você produz. Isso. Né? E a produtividade é a qualidade com que você produz aquilo. E a efetividade, exatamente. E aí o colaborador que está por trás daquilo, se não estiver bem, porque quando ela te fez essa pergunta, ela precisa pensar que a NR1 ela vai resolver os problemas, ela vai ter o suporte para isso. Exatamente para a pessoa não ficar no termo produção, ficar no termo produtividade. E ela não veio para assustar, ela veio para facilitar, né, todo o andamento profissional. Gente, mais uma vez eu dou os parabéns, né, de você ter lutado tanto por essa lei, ter estudado tanto. Gente, como que ela estudou para chegar até onde você chegou e conseguir a aprovação dessa lei, que é tão importante porque hoje eu tenho amigos, você comentou aí sobre o burnout, né? Eu tenho amigos, empresários, pessoas que às vezes não é empresário, mas que está com uma sobrecarga na empresa e que desenvolveu a síndrome, né, a diferença, né, não é só um estresse, ela achava que era um estresse, mas ela estava doente. Esgotamento, né? Total. Então, veio para ajudar, e muito, o empresário, porque ele pode perder um líder por excesso,
né? Está em esgotamento. Exatamente. E aí? Né? Eu quero até falar um pouco sobre isso. O que é o burnout e como que ele pode ser diferenciado. Às vezes a pessoa acha que é um estresse. Os sinais, né? As causas, tratamentos. Quem que poderia me falar sobre isso? Posso falar? Eu queria que cada um falasse um pouco do seu ponto Vou de falar um vista. pouquinho, então, sobre o burnout. O burnout, o que a gente mais fala nos nossos treinamentos, é uma fadiga mental mesmo. É um cansaço psíquico, é um esgotamento. Imagina uma represa que ela já está cheia e uma gotinha vai fazer ela explodir. O burnout é quando o carro está pedindo um freio mesmo, né? Está numa banguela ali descendo ali, você tem que puxar o freio. É quando a pessoa entra mais do que um pânico, né? A pessoa está no estado de despersonalização. Esse estado de despersonalização, a pessoa ele perde o sentido da vida, porque nada mais tem prazer para ele. O cansaço, ele já não tem vontade de fazer um passeio. Pode dormir que não descansa. Ele não sente o sabor da alimentação. Outra hora, para ele, as coisas é só trabalho, por conta também da cobrança que já existe através da questão de produção. Então, é o que você falou antes. Produção e produtividade. Então, essa pessoa, entrando no estado de despersonalização, ele não tem vontade de mais nada. Então, ele começa a viver no estado de esquecimento, ele não tem foco, ele não tem flow, né? O que é o flow? Por isso que é o nome da nossa empresa, Flowmente, né? Mente imergida, né? Ele perde esse sentido, porque o flow é o estado de imersão, igual nós estamos aqui agora. Se deixar, nós vamos até meia-noite, esquece o horário do espaço-tempo, porque o flow é isso. Mas dentro do burnout, a pessoa não tem flow, ele tem cansaço, ele está no estado assim, de um farrapo humano mesmo. Ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. Então, é uma doença e que, inclusive, vai levar para o turnover, né? O turnover. Turnover, né? Que é o afastamento também. Afastamento, né? a rotatividade ali. Rotatividade. Né? E o afastamento por transtornos mentais saiu recentemente uma matéria, né? Aumentou consideravelmente, pós-pandemia principalmente, e os sintomas e sinais do burnout, né, as consequências também depois, são devastadoras, né? As pessoas geralmente, cada pessoa certamente reage de um jeito, mas eu conheço pessoas que paralisam um lado do corpo. Como se fosse um AVC. Um AVC, exatamente. Já é um AVC. Elas têm apagão, assim, né? Em qualquer lugar. Então, veja, o corpo chega no seu limite, né? De sobrevivência mesmo. E sem considerar que a gente... o burnout, ele é relacionado exclusivamente ao trabalho, ao contexto laboral, né? Porque o burnout... A pressão. O ambiente laboral é adoecedor, né? A causa porque a gente tem, às vezes, multifatores, né, do adoecimento mental no trabalho. Às vezes, a concausa, um agravamento, né? Que aí a gente vai estudar um pouco a epidemiologia dos transtornos mentais. É exatamente assim, mas ele está com muito problema pessoal também, então chega aqui e agrava, né? Porque o contexto não está lá, aquela coisa. Então, é uma concausa, é um agravamento. Agora, o burnout, não. É uma causa integralmente relacionada ao trabalho. Tá? Então, é bom a gente deixar claro. Isso, e assim, um dos fatores principais que a gente percebidos no burnout é o quê? Aquela pessoa que produz muito bem, que ela é um excelente funcionário, de repente ela se desmotiva, né? Ela não tem vontade mais de trabalhar, ou já não rende mais como rendia antes, e mesmo assim continua empurrando, e aí de repente... igual a doutora Thaís comentou, desliga, né? Porque o corpo somatiza o que a mente está adoecendo. Então, a mente vai adoecendo e o corpo vai, automaticamente, a gente não obedecer os comandos, né, cerebrais, o que acontece? O corpo adoece. Então, vai somatizando isso para o corpo. Vocês conhecem assim, algum caso, não precisa citar nome, mas que chegou ao extremo? Eu conheço uma pessoa, da área hospitalar, fiz uma consultoria para uma moça. Ela viveu muitos meses, principalmente no período da pandemia e depois do período da pandemia, várias horas cuidando de uma ala praticamente sozinha como técnica de enfermagem. Aquela responsabilidade de entrada e saída, pessoas ali entrando no estado, perdendo a vida, aquela coisa, e sem descanso. Porque um dos problemas do burnout exatamente está na questão de não descansar.
Esse é um dos fatores primordiais. A pessoa, ele não descansa porque não sobra esse tempo para ele. Porque muitas vezes ele está muito ocupado, a mente, eu chamo de pensamentos DIN, que é pensamentos destrutivos, intrusivos e negativos, né? Que vai levar a esse esgotamento. E ela estava dirigindo o carro dela, no meio da rua, ela estava indo para um lugar. Então, ela esqueceu para onde que ela estava indo. Aí a pessoa, para onde que eu estou indo aqui? Aí, de repente, o coração começou a disparar, uma taquicardia muito forte. O que aconteceu? Ela parou o carro onde ela estava, não conseguia acelerar, não conseguia pôr sentido, e foi parando o carro atrás dela. E, de repente, ela começou a ter falta de ar e tudo, não conseguia ligar para ninguém. Ela pensou em pegar o celular para ligar para a filha, não conseguiu. E quando, de repente... Nossa, ela travou totalmente. Travou totalmente. Porque acontece isso com o burnout. Aí O a pessoa... apagão, né? O apagão. Abriu o carro, viu que ela estava naquele estado. Então, o estado que ela entrou ali, ela disse assim, para mim, que ela entrou no estado de despersonalização. Ela não estava mais conhecendo ela. Então, no ambiente hospitalar, por exemplo, é onde muito acontece a questão do burnout. E a rotatividade... e por isso... Eles têm turnos, né? Turnos, assim, não dormem, né? Tem essa Fica, questão. às vezes, 24 horas de plantão. 2, 3 empregos, depois né? Algumas pessoas fazem, né? 2, 3 empregos. sai de um plantão, vai para outro. Por isso que essa questão, essa classe de profissionais precisa muito ser muito bem reconhecida, né, gente? Porque não é muito falado sobre isso. Cuidada, né? Quem cuida de quem cuida? Exatamente. Nós cuida temos de quem a cuida? educação, né? Nós também. também temos vários profissionais da educação, também de depoimentos de desgastes, principalmente trouxe a pandemia, houve aí, né, uma cobrança, a educação não pode parar, a saúde não pode parar, Nada o país pode parar. parou, mas educação, saúde, prioridade não pode parar. Então teve aí uma cobrança excessiva que se estendeu até nos dias de hoje, porque tanto que as crianças ficaram aí um pouco, né, que se diz atrasadas na questão de estudos presenciais. Então, vem aí uma sobrecarga sobre a educação muito grande. A gente tem muitos profissionais que nos procuram até mesmo por esse afastamento, né, de uma área que tanto gostou e, de repente, que o gosto vira ódio por conta de tanta pressão, de tanto que aquilo ocasionou, gerou nela, né, vamos dizer, um estresse, né, além do estresse. Às vezes nem chega a um burnout tão gravíssimo, né, mas bem leve aí. Então, a gente tem e dentro disso que a Elisama está falando, nós estivemos falando essa semana, as pessoas não estão tendo tempo de ter tédio. Porque antigamente, as pessoas falavam assim, que tédio. Eu estou entediado, né? Hoje as pessoas não estão tendo luxo, tempo hoje o tédio é de ter luxo. tédio. Até nós estamos dizendo, ter tédio, tempo de sentir, ter tédio hoje é um luxo. luxo. Por quê? Porque as pessoas estão sempre ou hiperconectadas ou sempre preocupadas com o trabalho. Inclusive, a nossa cidade aqui é uma cidade que se tornou muito forte na questão de vendas online, por exemplo. Adoece muitas pessoas, né? E como as pessoas... E no tédio, gente, é muito legal isso, que é no tédio que a gente tem a possibilidade de criar, de fazer coisas criativas. A gente pensar, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou... Você faz planejamento. Como você não está tendo tempo de ter tédio, que é um luxo hoje, então as pessoas estão com as neuroses, né? O adoecimento psíquico instalou de uma forma que a pessoa não tem tempo de fazer um podcast. Então, comer um pão de queijo, tomar um suco de caju. Gostoso, igual a gente teve hoje. Então, tem pessoas que estão marcando vários podcasts na semana e estão perdendo a hora. Estão perdendo a hora, então, tá vendo? Vai ficar para a história. Então, só para concluir aqui. A questão do tédio, eu não estou falando daquele tédio ruim, não. Porque quando a pessoa está assim, deitada numa cama... Nossa, ócio criativo, não tem um nome? Isso. Ócio criativo. Ócio criativo. Então, aquele que vontade de ter um tédio. Que saudade. E aí, a gente tem que aproveitar os momentos bons, né? Voltar às prosas de conversa, as rodas de conversa, o sorriso, brincar. Hoje você não pode brincar com uma pessoa... Eu sou negro. Eu vejo muito mimimi na internet. Nossa, como tem mimimi as hoje, pessoas que gente. acham ruim de qualquer coisinha. Gente, eu sou negro, eu gosto que me chama de neguinho, de pretinho, tá tudo bem. Isso é bom, a gente ser a gente viver isso, né? Isso é legal. Ser livres, né? Ser livre. Hoje todo mundo não pode brincar assim, senão a gente é processado. Não pode brincar e tudo. Então,
Isso é saúde mental, gente. A gente Isso. poder brincar, poder falar. É terapia, né? A gente trabalha muito essa questão de prosa, café, um café da... Isso é terapia. Não é somente eu procurar um profissional e eu estar cuidando da minha mente num profissional específico, mas sim uma prosa boa, um tempinho, um cafezinho que eu tomo com uma amiga, com alguém que eu conheço, né? De novo. Isso é terapia. E a gente não faz isso. Considerando, hoje- Elisama, que as pessoas que não estão tendo esse tempo tá desenvolvendo o quê? Depressão, gente. As pessoas não têm tempo de colocar para fora, de falar de suas dores. Falar da dor da gente, a gente enfrentar a dor da gente, se permitir sentir a dor, vivê-la, se reclamar, adaptar a ela e superá-la, é muito mais fácil do que reclamar dela. As pessoas não estão querendo enfrentar a dor, né? E Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Olha que frase linda. Então, hoje, nós estávamos agora mesmo falando, mas Elisama, as pessoas estão muito irritadas, muito nervosas, no trânsito, Sem principalmente. paciência, sem paciência. Você falou do trânsito, gente, é uma demorinha que você demora no sinal, o carro de trás já te buzinou, se não te falou alguma coisa. Justamente. Hoje eu vivi isso. Você vê? Então, a gente vive isso todo O tempo dia. todo. A tecnologia trouxe muitas coisas boas para nós, mas também eu não paro. Às vezes eu não tenho um horário igual a gente tinha antes, né? Começava a trabalhar de manhã, ia até às 6, parava às 6, ia para a escola, ia estudar, ia fazer qualquer outra coisa. Hoje a gente não para, porque a facilidade de responder a qualquer hora. Às vezes você está num domingo, você já está marcando coisa para segunda, para terça pelo WhatsApp. Realmente. A tecnologia também trouxe benefícios, mas também nos escravizou um pouco. O que você acha, Wilson? A tecnologia. Nós estamos vivendo agora o advento da inteligência artificial. Né? A IA E cuida de tudo. tem uma palavra que chama, acho que Zeitlife, uma coisa assim, que o espírito do tempo. O espírito desse tempo agora é o advento da inteligência artificial. As pessoas se tornarão refém do tudo pronto, né? Só não vai ter a comida pronta ali, porque senão já viria... Vai piorar. O rapaz conta que um dia, quando lançou o fax... Pede que não demora muito. Quando foi lançado o fax, né, um rapaz estava contando para o Jô, um cantor que estava esperando a calça chegar para ele no fax. Né? Então, hoje, artificialmente, as pessoas querem tudo pronto. Né? Então, eu penso assim, olha, para vencer essa questão da tecnologia, fazer uma caminhada, né? Praticar um exercício físico, uma academia, eles amam, 11 horas da noite está fazendo academia. Se permitir fazer uma comida boa, né? Se permitir tirar um tempo para bater um papo, para conversar, uma meditação, uma prática de mindfulness, a leitura de um livro físico, né? Não é isso, doutora Thaisa, porque a prática, a NR1 foi isso que você pensou? A NR1 ela surge numa abordagem científica, né, já estudada e investigada por diversos países. E ela vem gerir, eu acho que nada mais do que os relacionamentos humanos dentro do trabalho. Essencialmente, a NR1 ela vai gerir, ela faz a gestão de comunicação e relacionamento humano. E eu estou percebendo que a NR1 ela já está cuidando de boas partes, assim, tá englobando tudo isso. Porque se a gente fala de gestão das emoções... Sim, exatamente, tá aí. Se a gente fala de líderes, de capacitação... Também. Né? Exatamente. Se a gente falar da nova era, da cultura, das doenças atuais que estão hoje, da cultura, tudo da está inteligência artificial, está tudo dentro da NR1. O futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho ele trouxe muito essa questão de olhar para o ser humano, mas não como forma de desumanizá-lo, porque eu falo muito isso. A partir do momento que a gente começa a desumanizar o ser humano, a gente começa a ter grandes problemas, porque nós não fomos criados para ser máquinas, números, objeto, né? Nós somos seres humanos, relacionais e sociáveis. Por isso que a gente precisa tanto desse contato humano, dessa conexão humana. Né? Então, por que capacitar o líder? Por que capacitar o RH? Por que capacitar o time de saúde e segurança no trabalho? Porque esse time, ele precisa estar à frente, ele é estratégico para o negócio, para a sustentabilidade do negócio. Voltando rapidinho, né, a área da saúde, da educação que eles trouxeram, e eu trago mais uma da segurança, o número de suicídio é altíssimo nessa área de segurança. Gente, é uma questão de sustentabilidade social, é muito sério. Nós não teremos
profissionais de saúde, profissionais de educação em um longo prazo. Longo Ontem. não, médio E prazo. aí, como é que nós vamos fazer Não com sei. isso, né? Conta pra ela, John. É um realmente. problema que já tem que... É porque assim, a gente tá profissionais falando uma ontem- conversa É tão gostosa, mas eu só assustador. puxei isso Mas porque a tem gente que- precisa refletir. Acaba que sendo muito assustador. Até ontem a gente teve um trabalho, a gente realiza um trabalho numa escola, justamente com crianças e adolescentes, para trabalhar essa saúde mental agora, né? Porque se a gente trabalhar agora é mais fácil do que trabalhar depois que já está, né? É uma prevenção. A Instaurado. prevenção. E a gente perguntava sobre profissões. E o que nos deixou muito, assim, não é que assustados, mas meio que impressionados são as profissões que hoje eles escolhem ter no futuro. Então, dentre as profissões, acho que a gente entrevistou quase 50 alunos. Dentre as profissões, para professor a gente teve um. Para psicólogo Olha a gente só. não teve nenhum. Não vai ter pedreiro, não vai ter padeiro, não vai ter açougueiro, Não vai ter balconista. segurança, não vai ter Então, medicina médico, Eles Médico falam também. muito de biólogo marinho, engenheiro. Polícia Federal, eles falam muito de advogado, juiz. Eles falam muito de ser empresários. TI, eles falam. TI ganhou. E o eu que, tenho certeza. o que eles mais falam é veterinário. Veterinário. É o que eles mais falam de Porque cuidar hoje de tá animais. mais fácil você lidar com um bicho do que humano. Olha É o que só. eles mais Olha falam. pra você. Entende-se como assim, a gente falou, poxa, é legal, bacana eles terem essa visão, mas já chega a nos assustar, porque é o que? É um futuro, né? A gente está falando com o presente e, ao mesmo tempo, com o futuro do mundo, que são as nossas crianças, nossos adolescentes. E genuinamente eu acredito assim, ó, que os adolescentes, os pré-adolescentes, eles são, se eles forem muito bem preparados agora, nesse momento, que os pais não estão tendo tempo para os filhos, a sociedade não tem tempo para ouvir os adolescentes, nós temos dito que são vozes que não são ouvidas. Se as pessoas pararem para pensar, de dar essa atenção, né? As empresas lá tratar bem os seus colaboradores, os colaboradores tratar bem os seus patrões, o cara vai bem, ou a pessoa vai embora bem para casa, ele vai estar bem para tratar a sua família ali, ele volta para o serviço, ele vai voltar bem. Essa cultura impregnada vai salvar vidas. E se nós prepararmos a geração de adolescentes e pré-adolescentes agora, que o futuro da humanidade está na mão deles, porque daqui a pouco eles estão com 20 anos, 25 anos, 30 anos, é eles que vão O carregar. mercado do trabalho é deles. É deles. Nós aqui, porque eu estou com 38 anos, né? Eu brinco muito assim. Eu tô com 30 e pouco. Então, A gente foi na faixa dos 30 aqui. a gente tem a missão de transmitir o legado. Gente, isso é muito gostoso. A gente transmitiu o legado de promoção de saúde mental, de qualidade de vida, de levar as pessoas também a refletir que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, porque também está vindo um grupo aí que não acredita também na existência de Deus. Não. Isso é um problema. No meu caso, que sou cristão, né? Então, a proposta, eu penso assim, as pessoas unirem mais, ter mais... E ontem foi feita uma pergunta que a Elisama fez sobre comunhão. E eles não sabem o que é comunhão, né? Porque eles perguntaram o que é comunhão, né? Então, essa galera, os pais não ouvem. Eu não estou generalizando, mas a maior parte. A maior parte, sim. Sabe o que eles disseram? Os pais não ouvem, na escola só faz trabalho de escola. E eles falam assim, olha, vocês estão atendendo a gente aqui agora, mas a gente consegue olhar nos olhos de vocês e vocês nos dão as respostas. Mas no dia a dia ninguém conversa com a gente. E aí eles falaram, não tem como fazer esse treinamento aqui com a gente na escola em mais horários, em mais dias. Olha só. E é engraçado, a gente perguntou entre online e presencial. Eles 100% presencial. Todos preferem 100% presencial. E aí o que intriga muito, assim, que nos faz pensar é que as profissões que eles não citaram é justamente as profissões que mais causam adoecimento as empresas que estão ligadas mais nessas profissões que não foram citadas. Né? Então, a gente vê adoecimentos, burnout, aí estresse, mas essa questão é que a NR1 trouxe aí para a gente, para sanar nas empresas, as empresas não citadas, as profissões não citadas, justamente estão ligadas às que mais adoecem. Ansiedade, né, por exemplo. Se a gente for analisar. Depressão e tudo que a gente passa. E eu gostei muito, a gente estava conversando antes ali nos bastidores, né? E vocês perguntaram para essas crianças, né? Que significava calma para elas, né? Porque é uma palavra que a gente não escuta, a gente escuta tudo o contrário, né?
é falta de paciência, estresse, ansiedade, tudo que a gente escuta. Mas aí, o que elas responderam para vocês sobre calma? Elas falaram assim, calma é esse momento. Calma, são vocês que estão tendo tempo para falar conosco. Olha só a fala que eles tiveram. Calma é esse tempo que a gente está tendo, é esse momento, são vocês que estão falando conosco, nos ouvindo, porque o que a gente mais escuta, né, se a gente fosse expor tudo isso dentro de uma sala de aula, vamos supor, por exemplo, a gente já teria levado, não é advertência hoje, que eles falam registro, suspensão, a gente tinha levado vários registros por conta das falas que a gente traz. Ia para a diretoria, advertência, mas calma é esse momento. Então, assim, a gente perguntou sobre as profissões, voltando rapidinho, vocês prefeririam fazer faculdades para se formarem de forma presencial ou de forma online? Eles todos presencial. E a gente questionou, mas online é mais fácil. Vocês podem fazer deitado, sentado, dentro de casa. Não, mas o presencial a gente tem contato. Eles trouxeram para nós esse contato físico, esse olhar, o conhecer, o expandir o social. Então, assim, foi um momento bem que a gente pôde analisar bastante, tirar muito proveito daquele momento. E para nós aqui, calma, na verdade, alegoricamente, significa que quando você está no deserto, o sol é escaldante, o calor ali a pino, na hora mais quente do dia que vai acontecer a calma. A calma é o horário mais quente do deserto, que é no horário que aqueles animais mais bravos, aqueles animais que encaram qualquer coisa, naquele horário mais quente do deserto, ele não vai sair, ele vai ficar numa toquinha lá, esperando aquele mormaço do deserto passar. Então, calma representa que no momento do calor das aflições, você não entrar em desespero, né? Você manter a sua sobriedade, né? E aí nós desenvolvemos uma teoria que chama bunker emocional. Aí você vai lá para o bunker emocional, que é onde você vai ter as estruturas cognitivas ali, o autoconhecimento, para que a gente não tome decisões precipitadas, né? E assim, quais são as ferramentas mais utilizadas na empresa de vocês para realmente eu conseguir lidar com essas emoções? Nossa! Como todas as pessoas, eu falo, porque a gestão das emoções é muito difícil. Porque por mais que você fale, eu não vou perder a paciência, você já perdeu, eu não sei. Eu vou pedir para a Elisama falar um pouco. Às vezes eu não vou ser impulsiva, mas eu acabo sendo. Não, eu vou pedir para a Elisama falar um pouquinho, porque a Thaisa precisa ouvir muito isso aqui. Sabe por quê? Porque como ela é uma das mentoras desse negócio aí. Influenciadora. Influenciadora. Então, nós temos que vender o nosso produto aqui agora, né? Elisama, começa aí agora. Sabe que existe uma palavrinha-chave para esse controle? Emocional? Chama autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, né, que vem através de uma educação toda emocional, nós praticamos aí, nós temos acesso à educação emocional, que é o que nós promovemos, a gente se conhece. Quando eu me conheço, eu sei me controlar. Então, quando eu sei que naquele determinado momento eu vou explodir, se acontecer, eu já conheço, então eu tenho que ter calma para passar por aquele caminho, porque eu já me conheço, como é a minha reação. Então, existe aí, quando eu me conheço, me autoconheço, a base de todo, né, do ser humano, diante de qualquer circunstância, é se conhecer. E como que você começa a praticar esse autoconhecimento? Porque às vezes tem gente que vai vivendo, mas nunca parou para se ouvir, né? Isso, justamente, a pessoa vai vivendo e nunca parou para se ouvir. E hoje, o problema das redes sociais hoje, né, da mídia que a gente tem, que é um choque aí que trouxe para nós, nos ajuda muito, mas também a mídia deixa, o que nos deixa desejar? Fazer nós esquecermos de nós mesmos. Então, às vezes, em determinados momentos, nós estamos tão ligados, tão interligados com o mundo, com tudo que está acontecendo por fora, e a gente esquece de nós mesmos. Então, nós precisamos olhar para dentro, né, ter esse autoconhecimento, e a educação emocional traz isso. E a gente tem aí, que o Wilson trouxe o bunker emocional, que eu imagino que seja para uma próxima ocasião, não dá para falar mas agora. O bunker emocional é uma estrutura dentro da mente,
nossa, que você cria e funciona. Olha, eu sou prova disso, funciona. É muito bacana. Nós vamos falar disso, bacana. então, um podcast, hein? Nossa, muito. Ele tem base, tem estruturas, né? Tem porta, tem janelas e telhados. Ai, que maravilha. Acho É que um todo mundo está bunker. precisando de um caminho, porque... E nós temos também, dentro disso, a neurosublimação. Esse é muito legal, essa palavrinha, é poderosa. Neurosublimação. A neurosublimação, na verdade, ela vem da palavra sublimação, que é da tópica 2 de Freud. Por exemplo, a Thaisa desenvolveu um trauma. Vamos dizer um trauma de um acidente. E toda vez que você lembra daquele acidente, quando você passa naquele local, você vive aquilo e te traz uma dor. Né? O que é uma neurosublimação? Então, você passa naquele local que você sofreu o acidente, mas você vai lembrar daquilo que você esteve lá, mas você está viva. Você não morreu. Você está viva. Aquele acidente ali te trouxe uma memória de que você venceu aquilo, né? Que você superou aquilo ali. Pode ter quebrado uma perna, pode ter acontecido outra coisa, mas digamos que uma pessoa sofreu um outro tipo de acidente também. A neurosublimação, ela vai dizer para a gente também o que a gente pode evitar, né? Ela vai fazer a gente canalizar por um caminho positivo, mudar pensamentos, né? E aí tem a metanoia, né? Que é a mudança de mentalidade. É a famosa limão da limonada. A gente pega o limão, que é azedo, põe um açúcar, uma aguinha gelada e um gelo e faz uma limonada. É, verdade. Então, Para ficar mais gostoso, faz ela ficar suíça ainda, né? Com leite condensado. E é só querer, né? Então, quando você vai viver a metanoia e a neurosublimação, você vai viver um novo nível de consciência. O novo nível de consciência, a gente acaba com o vitimismo, a gente acaba com as reclamações, a gente acaba com o negativismo. Gente, é tão ruim ficar perto de pessoas que reclamam o tempo todo, que se vitimizam. E tem tantos, né? A gente assim, Conheço, isso é muito eu já não fico difícil. perto, porque A não dá. neurosublimação e a metanoia vai fazer você mudar isso. E você sabia que tem uma palavrinha que ensina a gente a pensar antes de pensar? Pensar antes de pensar. Ai, Vocês sabiam disso? Não, Vamos lá, vamos aprender, André. Você Tá essa adorando. palavrinha para nós. Meta, Olha que ouro! Metacognição. Significa pensar antes de pensar. Pensar antes de Ó, pensar, meu Deus. Então, não dá para Mas falar aqui existe agora. dinâmica? Existe. Você tem? Existe. Por exemplo, vamos imaginar então, eu vou contar de um caso que aconteceu hoje com a gente, né? Olha só. Imagina, Thaisa, que a gente tem um compromisso às 13 horas. Certo? Imagina que nós temos um compromisso às Sim. 13 horas. E eu levanto 10 horas da manhã e eu penso assim, olha, eu tenho um compromisso hoje às 13. E de repente, então, eu estou pensando nesse compromisso às 13. Sim. Metacognição, é pensar antes de pensar. Mas isso é tão legal isso, porque isso é uma prática para a vida. Mas se de repente eu entro no modo automático das coisas por conta da correria do dia a dia, eu não consigo pensar antes de pensar. O pensar antes de pensar me tira, inclusive, do burnout. Porque eu vou fazer um planejamento diferenciado na minha mente. Isso aqui, Thaisa, pelo amor de Deus, eu sou... Não, e ele, você viu que ele me colocou acordando umas 10 horas da manhã. Eu acordei, 4 da manhã hoje. E nós tínhamos mandado um oi hoje, né, Thaisa? Tinha, nós tínhamos mandado um oi. Falamos oi, sim. Mas a metacognição, vamos imaginar, então a mulher fala assim, ela está esperando o esposo chegar para o almoço, e aí ela ficou ali no celular, mexendo no celular e tal, e o almoço tem que estar pronto às 11h30, e ela vai começar a fazer o almoço, ou o cara, ou o homem vai começar a fazer o almoço às 11h15. Não houve pensar antes de pensar, porque a pessoa deixou por última hora, porque no automático de se levar por ali. Vou fazer assim. Então, a metacognição de pensar antes de pensar, por que uma pessoa dá um tiro no outro? Porque, na verdade, ele estava pensando em fazer aquilo dentro de algum planejamento, uma vingança, alguma coisa. Não foi do nada. Então, o pensar antes de pensar, e no bunker emocional a base é a prudência, eu devo fazer isso? Fazer análise de risco. Eu vou fazer? Eu posso fazer? Então, pensar antes de pensar, que chama metacognição, eu antecipo dentro da minha mente o que eu devo fazer ou não, e isso é saúde mental. E só para tranquilizar, será que todos são capazes? Sim, porque todos nós temos no nosso cérebro a neuroplasticidade, onde que a neurociência estuda que todos nós somos capazes de reaprender. Então,
Então é só questão de reaprender. Vou me reaprender, me conhecer, vou aprender ou reaprender, me conhecer, vou saber do que eu gosto, eu preciso olhar para mim, o que eu gosto de fazer, o que está faltando para eu fazer. Nossa, para aí, estou entrando num estado de estresse, de burnout, mas o que eu preciso buscar dentro de mim que eu sempre gostei de fazer e parei. Então, o autoconhecimento. Como que eu me autoconheço? Vamos lá para a neuroplasticidade, que todos nós temos a capacidade de reaprendermos, de começarmos e fazermos direito. Então, só para tranquilizar, que todos somos capazes. Todos nós somos capazes. A gente fica olhando assim, às vezes, que é o que ele falou do automático, mas não é. A maioria das pessoas vive no automático. Sim. E ele A não gente percebe, não tem tempo e não percebe. É o que você falou, de repente, nossa. E dia 2 de agosto agora... Vocês vão ter um evento. Mas espera aí que nós já vamos falar disso rapidinho. Logo, eu só vou dar um alô para os nossos patrocinadores aqui. E vocês já vão falar desse evento, que é muito importante. Eu estou precisando tossir. Para a gente participar. Pode tossir. Aqui pode. Vamos lá. Turim, que é um parceiro nosso. Aqui tem a loja Nexa Fábrica. Vamos falar do calçado Turim. Né, que está presente, né, Thaisa, como eu falei para você, há mais de 20 anos aqui com a Qualitá. Né? Temos também os nossos outros patrocinadores aqui, que é o CRR, Energia Fotovoltaica. Economizar energia. Você paga mais de R$300 de conta? Sim. Então, gente, põe uma fotovoltaica que você vai economizar também a saúde mental. 90. É a saúde mental. Né? Vamos Gestão lá. financeira. Parcimônia. Gestão financeira, restaurante Rancho JP, lá em Patrocínio. Olha só, pessoal, aquela galinha torresminho, tem almoço de domingo. Ou também você pode locar lá para batizados, casamentos, aniversários. O proprietário lá, um cara elegante, que trata gente bem. Gente boa demais, LC. Schiarelli, que os produtos da Schiarelli você só encontra através do site ou dos marketplaces. Mas tem diversos, desde tênis a sapato social. Vale a pena, né, visitar o site lá e conhecer, que é conforto, praticidade e elegância, você recebe no conforto da sua casa. Eletrolex Soluções Elétricas. Vai reformar, construir, chama Eletrolex, que lá você tem a solução elétrica da sua construção ou reforma. E vamos falar, então, sobre esse evento dia 2 de agosto, que vai ser para todos nós? Ou tem um público direcionado? É só empresários ou não? Então, esse evento, dia 2 de agosto, ele vai estar lá sobre a NR1 e o futuro do trabalho, capacitando líderes e RH para a nova cultura organizacional. Então, proprietários de empresa, RH, né, esse time também de supervisores, gerentes, trabalhadores em geral, colaboradores. Esse time aqui é presença já. Confirmado. Essa que está à frente, aquela dali, elas que dominam lá, né? Eu carrego a mala delas. Você carrega Pode, tá bom. Mas ó, esse evento dia 2, o pessoal não pode perder, de verdade, porque a doutora Thaisa vai estar fazendo a entrega poderosa lá, né, doutora? Exatamente. A gente espera aí, né, que esse time interessado aí em saber um pouquinho mais sobre esse tema, sobre cultura, sobre liderança, né? O NR1, gestão de riscos psicossociais, e como também se preparar até maio de 2026. Nós estávamos falando de metanoia, transformação. O que significa? A metanoia é fácil chegar na metanoia. A gente não passa por um processo de incômodo. A transmutação. Transmutação, Mudança. não é? Superação, porque Superação. Mudança. Antifragilidade. Não é? Antifragilidade. Então, quando as pessoas querem, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Sair do aprender, conforto. vou ter que sair da minha zona de conforto, né? Eu vou precisar, muitas vezes, né? Vamos dizer assim, sentar na cadeira, estudar, investigar, para eu ser um profissional melhor, um líder melhor, um RH mais estratégico. Sim, às vezes é preciso passar por esse estranhamento, mas eu tenho certeza que vai ser muito especial. E as pessoas que estiverem abertas a aprender, de fato vão... Né, tem um time lá, tem o Paulo Carrion, A Amanda, ela é gestora de RH. Também inclusive. gestora de RH. Né? E assim, eu vou trazer um pouco da minha experiência profissional, né? Durante São 15 anos. São quantos profissionais que vai estar nesse evento? 6. É o Paulo Carrion, o Adriano, Amanda. Amanda
Elisama, a Thaísa e eu. o Jesus. Seis, Então eu vou estar carregando a mala dessas meninas lá. Não, mas é porque assim, eu quero dizer exatamente porque esse time multiprofissional, né? Exatamente porque a NR1, a abordagem dela é multiprofissional e multidisciplinar. Eu falo que o RH não vai fazer nada sozinho, esquece. Não. Saúde e segurança do trabalho não vai fazer nada sozinho. O líder, então, muito menos. Né? Ele vai precisar desse time envolvido, ele vai precisar se envolver, engajar, principalmente os trabalhadores. Então, os treinamentos, a capacitação, isso vai ser muito Eu importante. queria até te perguntar, O doutora Thaísa. o RH já deixou de ser aquele só Departamento pessoal. Departamento pessoal. Não, né? É humanos, Não né? é isso, mas Não é é, recursos não tem humanos jeito. Eu mesmo, quero né? até perguntar à doutora Thaísa, o que que fez cantar no seu coração? Essa palavra é bonita, né? Cantar no coração, né? Tá no meu coração. Eu vi uma exatamente. pessoa falar isso esses dias, né? Que ela mesma. O que que fez cantar no seu coração de mandar um e-mail para o deputado Aham. promovendo uma mudança a nível nacional? Você imaginava isso? Não, assim, na verdade eu já estava, né, na academia científica, mas eu ainda era advogada. E ali, dentro do ambiente de trabalho, vendo assim, participando de comitês de ética, vendo cada vez mais recorrente o assédio moral, essas práticas de discriminação que levavam ao sofrimento psíquico, números de afastamentos, principalmente por transtornos mentais. A gente tinha, assim, os últimos 15 anos, para mim, pelo menos, foi muito, assim, evidente essa substituição das LER-DORT, né, lesão espirituais repetitivos, doenças... Quanto afastamento Muitos, teve? mas depois, assim, André, de uns 15 anos para cá, isso começou a mudar. Tanto é que osteomusculares continuam como primeira causa de afastamento, mas depressão, ansiedade estão como segunda causa. Então, isso começou a mudar. E aí, o que me chamou a atenção, assim, Wilson, foi olhar para a academia científica, onde lá eu tive uma primeira provocação do meu primeiro orientador da medicina. Ele disse o seguinte: Thaísa, a gente não faz ciências para os pares. Então, trate de colocar em prática todo o conhecimento que você tiver na USP. Você está em uma das melhores universidades do mundo. Então, por favor, transfira esse conhecimento para a sociedade. Que legal. Nossa. Isso eu vi em 2013. 2013. Então, eu achei tão importante essa questão, quando a gente estava tomando café falando sobre isso, aquele primeiro dia, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Mais de 18 milhões de brasileiros, né? Acho que 9,3%. Exatamente. O Brasil é o segundo país mais depressivo das Américas. Da América Latina ele é o primeiro, mas das Américas ele é o segundo. Mais de 270 mil por ansiedade. Por ansiedade. Perdendo para os Estados Unidos. Você é ansioso? Eu já fui... Não, eu sou um ansioso normal. Você é? Mas normal também. Você é? Aí, só que se eu não... Acho que todos só que temos se a um gente pouquinho. não tratar isso, não fizer gestão emocional em cima disso, a gente prejudica a gente e as pessoas que estão próximas da gente. As Mas, na verdade, lá, doutora Thaís, é 18 milhões de brasileiros na ansiedade. Ah, sim, mas eu falo afastados, porque alguns sim. também não, Não afasta, não tá tem ali. como. O INSS não consegue afastar. Não consegue, mas Enquanto não der aquele burnout mesmo de travar Isso. tudo, não vai. então, a questão da NR1 é exatamente para diminuir os afastamentos. Prevenção. A abordagem dela é preventiva. Aí é que entra o nosso trabalho da Flowmente, que a pergunta inicial que você fez, o trabalho que a gente faz exatamente isso. É um equipamento, o nosso produto é um equipamento que ajuda a diminuir o score da depressão, o score da ansiedade, do burnout, onde a pessoa desenvolve o que a Elisama disse. O quê? O autoconhecimento, para que essa pessoa não dependa do patrão para cuidar da saúde mental. Isso é uma responsabilidade individual, isso é subjetivo, isso é dele, ou dela. Então, essa pessoa tem que ter autoconsciência que precisa cuidar da saúde mental. A partir do momento que ele tem isso, ele não vai ter medo de conversar com o patrão, de apresentar uma ideia, ele não vai ter medo de ouvir um não, mas também não vai ter medo de dizer um não. Sim. Por que uma pessoa entra no burnout? Exatamente Porque não sabe dizer não. Isso. E talvez o remédio para tratar a humanidade hoje, um dos remédios significa saber dizer não. Olha, porque muitas vezes a gente não sabe. Eu passei uma situação essa semana que eu achei engraçado.
Falei, fala não, você não pode, para uma pessoa, tá, gente? Eu não vou citar. Ela virou para mim e falou assim, eu não consigo fazer isso. Eu falei, você vai pagar uma consequência alta de não fazer isso agora. O não é necessário. Eu não consigo. E saber dizer não é amar-se. Né? É se amar-se. Perfeito. Amar-se a si mesmo é saber dizer não. Olha, Mas ela está entregando as pérolas aí, né? não, eu estou vendo aqui, eu Ela falei, veio- gente, não, ela vocês. Nós, Ô, eu doutora não, nós. Thaís, ela veio para esculachar com nós. Ah, Vocês. nós. Você percebeu, né? Vocês inspiram. Olha, aqui, gente, foi um gostinho de um pouco, assim, do trabalho de cada um de vocês. Eu falo que 1 hora de podcast é pouco para a gente falar a quantidade de assuntos que nós temos para Relacionado. falar sobre a atuação de cada um de vocês. Mas eu vou pedir daqui a pouco para que cada um fale, você do futuro do trabalho, da NR1, você da capacitação e você da gestão emocional. Ok. Com poucas palavras, resumir para o pessoal de casa. E nós vamos voltar com assuntos, outros podcasts, para vocês abordarem mais. Antes disso, vamos falar desse evento do dia 2/8. Dia 2/8, vocês estão em 6 profissionais. Vai ser aonde? Quanto tempo de duração? É uma imersão? Como que é? E vou pedir para você falar, a hora que for falar, inclusive está ali para o pessoal de casa, a importância do empresário e de quem pode participar do evento. Vai ser dia 2/8, ali no Padua Faria Hall, aqui na Avenida Aqui São pertinho, Vicente, São Vicente. na Avenida São Vicente, em Franca, porque pode ir pessoas de outras cidades, né? São muito bem-vindos, empresários, classe patronal, toda a parte corporativa, né? Gestores, supervisores, de pessoas da área da saúde, da área da educação, de fábricas, de telemarketing, inclusive, viu? Telemarketing, o pessoal adoece muito, né? Na área de esgotamento, e-commerce, essas coisas. Né? Qualquer pessoa que quiser participar, pastores, padres, qualquer pessoa está convidada a participar. Dia 2/8, vai ter um timaço lá participando com a gente. Inicia que horas? Vai ser uma imersão das 8 horas da manhã até as 18 horas, né? Vai ter café da manhã, vai ter café da tarde, vai ter dinâmicas, vai ter palestrantes internacionais. E vamos lá, como é que faz para adquirir? Tem um valor? A pessoa Tem. entra no site? Como é que é? Sim, quem quiser mais informações para adquirir, né, o ingresso do dia 2 de agosto, a primeira turma agora vai pagar inicialmente R$ 137,00, o primeiro lote, nós estamos ainda no primeiro lote, e você pode entrar no @flowmente, lá vai ter todas as informações no Instagram, nossa página do Instagram, nos chame lá no direct, a gente atende, a gente responde na hora, tá? Então fica o convite aí para toda a população. Né? Todas as pessoas podem participar, que é importante, conhecimento, né? Isso. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar lá no RH ou se a gente vai estar numa liderança de alguma empresa. Então, vamos participar. Mas vamos dar agora um tempo para você, 1 minuto para cada um de vocês, dar um spoiler sobre o que vai ser falado lá e, principalmente, o futuro do trabalho, a NR1. Vamos começar com você, Thaisa. Excelente. Bom, esse é um tema muito caro para mim, né? Eu espero aí que a gente tenha, né, em conjunto, muita força de vontade, muita coragem, né, para resistir, porque pode ser que a gente tenha que resistir também uma estrutura, uma cultura já implementada há muitos anos. Então eu falo que a gente vai lidar aí com uma desconstrução concomitantemente a uma construção, né, de organizacional, de cultura. Então, eu espero, com certeza, aí nesse evento a gente abordar questões muito importantes, né? E, principalmente, saber que a educação transforma. Né? Essa iniciativa de você se abrir, né, ao novo, à educação, vai fazer toda a diferença. Né? Você, profissional de saúde e segurança, de recursos humanos, psicoterapeutas, todos serão muito bem-vindos. Né? Eu tenho feito, né, alguns trabalhos de imersão. Estava com o time da BRH de João Pessoa essa semana, né? Hoje é a última aula, maravilhosa. Então, assim, gente, os debates são alto nível, né? Quando a gente se junta
essa interdisciplinariedade, essa complementariedade de conhecimentos, mas gera uma força. Então, que nós tenhamos assim coragem de continuar. Eu fico à disposição, né? Eu tenho alguns cursos também de capacitação, caso alguém queira, né, e se interesse. A gente faz todo o acompanhamento dessas pessoas, né, para ser de fato ali capazes de chegar e fazer esse novo movimento dentro das organizações. Então, eu aguardo todos vocês lá. Fantástico. Elisama, e aí, o RH, o futuro do RH aí também, nessas mudanças todas, não é o mesmo mais, né? Como é que vai capacitar também esses líderes, né, os próprios colaboradores da empresa ali em diversos segmentos? Fala um pouco sobre isso. Pois é, então esse nosso convite é mais que especial, né, Andréia? Porque, assim, cuidar de humanos, de seres humanos, já é difícil, ainda mais de si mesmo. Então, lá nesse evento, justamente, é uma promoção de autoconhecimento, né, de elevação de autoconhecimento, que o pessoal, nós que estamos nos capacitando para estar lá, ou capacitados para estar lá, estaremos com muito carinho esperando, né, a todos para se autoconhecer um pouquinho, né, e no quesito empresarial, como que a gente vai cuidar de pessoas se não cuidamos de nós mesmos? Então, lá o evento é justamente para isso, para auxiliar no recursos humanos, que já fala recursos humanos. Então, é trazer recursos para áreas humanas, né? E hoje o maior recurso que os seres humanos estão precisando é saúde mental. Então, é justamente isso, a capacitação na área saúde mental que nós traremos, né? O autoconhecimento e evitar uma gaiola mental, né? Porque hoje a gente entra aí na mente numa gaiola mental e estagna ali e não consegue enxergar mais nenhum norte. Então, justamente tirar, evitar, não entrar nessa gaiola mental, que é um dos assuntos que irão ser trazidos no dia. Então, assim, se tiver mais curiosidade sobre, fica aí o convite para estar lá conosco, que eu espero que é o que nós iremos trazer contribuição para a comunidade, principalmente para as empresas aí, para os RHs. Não, vai ser fantástico esse evento. Eu falei, eu gostei de tudo, mas eu quero aprender a pensar antes de pensar. E aí? Então, ai. o pensar antes de pensar, que a metacognição está dentro da gestão emocional, e toda a gestão emocional ela passa por um caminho, que é o pensamento. Então, a arte de pensar é uma coisa que todos nós praticamos todos os dias. Porque o pensamento gera uma emoção e a emoção gera um comportamento. Por isso, pessoas, às vezes, têm pensamentos bons ou ruins. Pessoas entram em depressão ou em ansiedade. Ou pessoas desenvolvem até mesmo o pensamento de autoextermínio, distorção de autoimagem. A gestão emocional vai fazer com que a pessoa desenvolva a metacognição, que é pensar antes de pensar, e, sobretudo, a metanoia, que é mudança de mentalidade, a neurosublimação, que é canalizar uma coisa que é destrutiva para algo que é produtivo. É sair da teia killer. Teia killer são teias de morte, pensamentos de morte, para teias life, né, que são teias da vida. É um modo diferente de ver a vida, né? E aí, para finalizar, tem uma palavrinha que chama lagon. O que é lagon? É uma palavra nórdica que significa menos é mais. Né? Menos é mais, igual parcimônia, menos é mais. O lagon é você fazer coisas boas, né? Mesmo em lugares simples, lugares luxuosos, você pode transformar um lugar simples num lugar luxuoso com a sua própria companhia. Isso é gestão emocional. Tomar uma água sem pressa, saborear uma comida, falar um bom dia, falar uma boa tarde, ligar para alguém e falar, você é importante para mim, essas coisas. Isso é gestão emocional, tudo isso a gente tem trabalhado nesses dias últimos. Olha, gente, é imperdível esse evento do dia 2/8, com esse trio maravilhoso, quer dizer, vão ser 6 profissionais, especialistas, e olha só, quem não quer que aprender a ter essa calma? Eu ouvi ele, já deu até vontade de tomar uma água, tomar mais calma, sabe? Então, quer dizer, nós precisamos disso, né? Como você disse, de humanizar, né? Os outros profissionais que vão estar lá é Amanda Antonieto, que é do RH. Do RH. O Paulo Carrion, que é da MSP Segurança. Né? O Adriano, que é o técnico de segurança, e ele é um cara fantástico também. A Elisama Cristina, que é neuropsicóloga, ela é educadora emocional, é uma pessoa que faz um trabalho fantástico.
E a doutora Thaisa, porque o currículo dela é muito grande. Não dá para falar o currículo dela. Então, Eu apresento ela muito eu mais. prefiro falar doutora Thaisa Sintra, é mais fácil para mim, né? Não. E, por favor, Wilson, vocês que são E o incríveis. Wilson de Jesus, né? Também, gente. Vai Claro, falar, né? Tá carregando exatamente. a mala. Vocês são incríveis, por favor. E eu falo essa união nossa, né, de conhecer e se conectar, só vem coisas boas daqui para frente. Logo, logo eles vão estar com mais podcasts aqui. Então eu aguardo todos vocês. Obrigado pela participação, Thaís, Elisandra, Obrigada. Prazer. e o Wilson. Eu que agradeço. Prazer, muito obrigada. Acrescentou muito para a minha vida hoje. Eu vi algumas coisas aqui, porque a gente aprende muito com vocês todos os dias, né? É só seguir vocês aí nas redes, que tem sempre uma palavrinha ali que Fala vai... pro pessoal seguir a gente também, né? no Nas Instagram, redes sociais, atualmente, né? isso mesmo. @flowmente. Mente, é o mesmo, né? É o Empresa, a Riscos- humaniz... Riscos psicossociais. psicossociais, underline trabalho. Diariamente ali Tem um eu tô... negócio humanizado também, não tem? Porque a minha logo, eu É, acredito muito na humanização do tá, trabalho. acho que Então, tá. a minha Humanização, logo né? é essa. Humaniza ação com Isso. letra eu maiúscula. acho bonito. Porque não adianta fazer bonito, mas não agir, né? Mas o Instagram Falar tá bonito. riscos psicossociais. Riscos psicossociais, underline trabalho. Underline trabalho. Então vamos seguir, né, pessoal? E até o próximo Qualitar em Foco.